fez. Glória, glória, glória. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tens, o sete Espírito de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assentados em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, João, na ilha de Patmos, como os irmãos já sabem, é arrebatado do Espírito. Isso também os irmãos já sabem. E ali é impressionante que, dentre todas as coisas que Deus mostrou para ele, havia aqui algumas particularidades em que o tempo era tratar com as igrejas. Era tratar com as igrejas. E aqui, segundo a palavra de Deus, essa igreja, o Senhor manda uma carta, e eu quero falar sobre como Jesus se apresenta para dar veracidade à mensagem de que era ele que estava escrevendo. Embora João fosse um homem de Deus, uma pessoa benquista, uma pessoa respeitada, mas Jesus faz questão de manda escrever, mas fazendo uma apresentação, que era ele que estava mandando aquela mensagem. Não era uma mensagem de João, não era uma mensagem de qualquer outra pessoa, era uma mensagem do próprio Jesus Cristo para aquela igreja. Porque o que acontece muitas vezes, irmãos, que quando alguma palavra mais pesada ela surge da igreja, as pessoas não têm a noção de olhar que é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. E alguém dizia: hoje vai ser cajado, e tal dia o pastor não perdeu tempo, bateu, não é assim que funciona.
é uma visão errônea, uma visão realmente que com certeza não agrada a Deus. E aqui Jesus Cristo faz questão de dizer: olha, primeiro, ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Então João era apenas aquela pessoa que escrevia. Ele escrevia o que recebia do Senhor Jesus Cristo. Daí para vocês um exemplo: quando vocês abrem a Bíblia e leem, vocês vão ver aí que na verdade que as pessoas, elas se apresentam porque recebem de Deus. Não é a palavra da pessoa, é a palavra de Deus. Então escreve: isto diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Primeira coisa, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive estás morto. Então aqui tem a apresentação de Jesus, e logo em seguida mostrando a condição espiritual daquele pastor, a situação em que ele se encontrava. João era apenas o porta-voz daquela carta. Ele ia entregar aquela carta. Não foi ele que falou que tinha que ser assim. Não foi ele que cobrou da igreja de Sardes. Ele não cobrou de ninguém. Ele apenas foi incumbido de escrever o que recebia diretamente do Senhor Jesus Cristo. E a forma como nos estava. E aí entra a exortação, a orientação. Aí entra essa palavra que diz: ser vigilante. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então aqui mostra na palavra de Deus que algumas pessoas já haviam se perdido espiritualmente, porque o pastor daquela igreja não estava tendo o devido cuidado com o rebanho que não era dele. O rebanho era de Deus, mas ele tinha responsabilidade de colocar ordem na casa. E evidentemente, exatamente isso que acontece, porque às vezes a pessoa está na igreja para receber uma boa alimentação, mas daí essa boa alimentação ela decorre da palavra de Deus. O pastor não tem alimentação. A alimentação ela vem do Pai. O pastor não tem o que dar. Ele recebe também. Ele recebe de Deus para alimentar o rebanho de Deus. Mas, primeiramente, ele precisa estar alimentado. Então, aquele líder, para ele, como diz a Bíblia, a forma como se encontrava, ele não estava se alimentando bem. Ele tinha a mensagem, ele tinha a palavra, ele tinha prerrogativa como pastor, ele tinha autoridade como pastor, mas ele mesmo, a Bíblia diz, tem nome de que vive e estás morto. Ou seja, você veste terno, gravata, você se arruma todo e se apresenta como um líder espiritual, mas isso é só por fora. As pessoas olham para você
E isso, pessoas estavam se enfraquecendo na fé, porque isso é verdade. Quando uma igreja não é tratada pela palavra, quando a igreja não é tratada de acordo com a vontade de Deus, algumas pessoas, por exemplo, talvez não estão firmes na fé, e quando está acontecendo algo na igreja, a tendência é ela desanimar. Aí que alguém fala: ah, mas vai para outra igreja. Não é isso que a pessoa quer. Ela até gosta da igreja, ela até gosta dos irmãos, ela até gosta do pastor, mas ela começa então, ela não tem força para lidar com as situações, ela não tem força para lidar com os acontecimentos, e isso as leva, na verdade, a se enfraquecerem espiritualmente. Eu encontrei num culto uma pessoa. Essa irmã foi no culto. E no final o pastor perguntou para ela assim: e a irmã congrega onde? Ela disse: eu estou afastada. Aí o pastor disse: não pode. Como assim afastada? Não pode. Estou afastada. Eu sofri uma decepção da igreja. Aí o pastor disse: calma, esqueça a decepção e volte a ter um compromisso com Jesus Cristo. E foi o que ela fez. Mas nem todo mundo tem tempo para poder se reconciliar. Nem todos recebem uma palavra de retorno. E aí aquilo, aquela decepção, vai enfraquecendo cada dia mais aquela pessoa. E ela fica descrente com as mensagens que ouve. Ela não acredita mais no Evangelho, devido à decepção que ela passa, que ela sofre. Exatamente isso aqui, como Jesus diz, manda essa carta para ele: eu sei as tuas obras, hein? Eu sei como você está trabalhando. O seu trabalho não está me agradando. O seu trabalho não está de acordo com o qual você foi ensinado. Você é uma liderança que deveria colocar em ordem a minha casa. É importante entender uma coisa também. Talvez aquele pastor, aquele líder, ele estava tão na dele, talvez animado, enfraquecido, e perdera também a noção de que Jesus vê todas as coisas. Por exemplo, nós estamos aqui agora, todos nós, e Jesus está aqui. Ele conhece o profundo e oculto. Ele sabe o que faz nos nossos corações. Ele conhece o nosso pensamento. Salmo 139, de 1 a 6. Ele conhece o deitar, o levantar, o caminhar, o agir, o falar, o pensar. E então, na verdade, quando ele manda essa carta para esse pastor, ele estava acompanhando todo o processo daquela igreja. Como ele está acompanhando também o processo dessa igreja e de toda a igreja na face da terra. Em todo lugar, ele conhece e sabe a condição de cada uma delas. Mas ele estava morto espiritualmente. Apresentava uma coisa e era outra coisa. E a Bíblia diz: ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, ali naquela igreja, nem todos estavam contaminados,
o que ele precisava. Mas Jesus estava vendo e chama a atenção dele. Chama a atenção dele. Como Paulo falou, desperta com que dormes. Como está em Efésios capítulo 5, 19, desperta com que dormes. E ele estava numa dormência espiritual. E as coisas acontecendo na igreja. Estava esse grupo aqui, escandalizado com esse grupo. Aquele grupo está dizendo, não pode acontecer. E os de lá não estavam nem aí, o pastor na dele, que poderia levar todos a se contaminarem. Meu Deus, isso acontece hoje em dia em muitos lugares. Para a vergonha nossa, isso acontece. Ele precisava então agora retornar. Ele precisava refazer a sua trajetória. Ele precisava voltar novamente o que era antes. Ele precisava voltar, era necessário, para não perder toda a igreja, não perder todo o povo. Ele tinha que reagir. Eu com certeza a reação dele, o reagir dele, seria uma reação talvez que causasse até constrangimento. Mas é melhor constranger quem está no erro que constranger o Espírito Santo. É melhor constranger quem está no erro do que constranger a parte que não está contaminada. É melhor fazer isso e ficar bem com Deus. E diz: lembra-te, pois, de ontem, do que tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Ou seja, lembra-te de que você está recebendo. Lembra dessa exortação. Lembra dessa orientação. Ou seja, eu por enquanto estou dando oportunidade de você rever os seus conceitos. É começar a trabalhar de acordo ou com a forma a qual foi ensinado. Lembra-te do que tem recebido. Lembra, guarda contigo essa orientação, guarda contigo essa exortação. Meus amados irmãos, Deus, o Senhor, Ele tem muito cuidado com a tua igreja. Ele poderia ver tudo acontecer e ficar quieto, mas não. E quando a igreja busca, e quando a igreja ora, quando a igreja jejua, pode ter certeza que Deus vai falar, Deus vai revelar, não vai ficar nada escondido, porque Ele vê todas as coisas, mas Ele quer uma reação do líder, uma reação do pastor, uma reação da liderança, para que a igreja dele volte a ser uma igreja sadia, uma igreja tratada dentro dos seus moldes, de acordo com a tua palavra. Ele faz isso. Então recebe isso e arrepende-te. Volta novamente a exercer a verdadeira função pastoral. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Às vezes, talvez quando acontece alguma coisa, estava acontecendo naquela igreja, talvez o líder, o pastor estivesse protelando, talvez pensando o que eu vou fazer, como eu vou fazer, como eu vou reagir a esse problema que está acontecendo, e vai empurrando com a barriga. E sabe o que acontece com ele? Aí Deus começa a beliscar ele, começa a colocar uns carocinhos nele, uns furuncozinhos de leve, começa a dar uns apertos nele, e ele fica sem entender e começa a orar a Deus: Senhor, que furunco é esse? Senhor, o que é isso? Tem misericórdia de mim. Não é isso? Ele não está sabendo que está sendo apertado.
Ele não sabia que está sendo apertado pelo Senhor, nem percebe, até o ponto que Deus dá uma sacudida nele e acorda. Ei, rapaz, faça alguma coisa. Segura a palavra de Deus. A gente nunca sabe quando Jesus virá. A gente nunca sabe quando vai chegar a punição. Olha o que ele diz aqui. Volta a ler. Olha, se não vigiares, vereis sobre ti como ladrão. E não saberás a que horas sobre ti virei. Sobre ti, não sobre a igreja, sobre o pastor, sobre a liderança, sobre ele. Se você não trabalhar de acordo com a minha vontade, não fazer o que deve ser feito, eu direi sobre ti e não vou te avisar. Quando menos você esperar, você vai estar doente. E não vai adiantar ninguém orar por você. Não vai adiantar você chamar ninguém para orar e para clamar. E nem você orando, eu não vou ouvir. Por conta está sendo rebelde contra mim. Ele avisa ao pastor, mas aí vem aquele outro lado tremendo, versículo 4, quando diz: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignos. Quero fazer um paralelo desse versículo 4 com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11, em que Paulo escrever diz: olha, eu fiquei sabendo, eu fui avisado, eu fui orientado pela família de Cloé que está havendo dissensão entre vós. Ou seja, na igreja de Corinto era uma igreja difícil. Corinto era a maior cidade da Grécia. A igreja é que deu mais dor de cabeça para o apóstolo Paulo. E ele cita o nome da pessoa, a família, ou seja, uma família preocupada com o andamento da igreja. Uma igreja, uma família que se preservava, uma família que não concordava com os acontecimentos. E aí avisa para Paulo: presta atenção, faça alguma coisa, porque tem coisa errada nessa igreja. Você é o fundador, Deus te usou para fundar a igreja, então é melhor fazer alguma coisa. Aqui diz a Bíblia que havia alguns naquela igreja de Sardes que não haviam contaminado as suas vestes. E verdadeiramente isso acontece, porque quando as pessoas estão desesperadas dentro das igrejas, porque vê certas coisas acontecerem e não vê nenhuma decisão sendo tomada, a coisa é empurrada com a barriga, é colocada debaixo do tapete, parece até um chamado corporativismo. Eu não te entrego, você não me entrega. Eu não falo mal de você, eu não pego no teu pé, você não pega no meu pé. Parece isso. E essa coisa é igual uma gangrena que vai crescendo, e vai contaminando o corpo todo. Tipo um câncer, na verdade. Que ele vai caminhando, daqui um pouco, quebra, corta isso, corta aquilo, vai cortando, se torna um câncer benigno, maligno, que destrói tudo o corpo de Cristo. E é necessário cortar, é
ainda que não tinha suas vestes contaminadas, e andariam com eles também, porque de vestes brancas eram dignas disso. Digna que significa eram merecedoras de andar com ele de vestes brancas. Não estava no tempo de ficar cultuando a Deus no oba-oba, não, meu irmão. Acabou esse negócio. Não dá para ficar brincando de ser crente, não. Não dá para brincar de ser pastor, não. Não dá para brincar de ser líder, não. A coisa, quanto mais passa, está piorando. O amor está se esfriando. O pecado só aumentando. E as pessoas se contaminando. Se contaminando. Mas diz a Bíblia Sagrada: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe como é que é essa confissão? Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas é preciso ter um nome escrito lá. E para ter um nome escrito lá, não pode ter as vestes contaminadas. Não pode. Deus não está preocupado com multidão. Ele amou o mundo de tal maneira, mas não está preocupado com multidão. Ele está preocupado com gente com vestes brancas, limpas. Ele está preocupado com isso, porque ele tem um presente glorioso para aquele que permanecer dessa forma. Diz a Bíblia Sagrada também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que Jesus Cristo diz às igrejas. Não foi João, foi Jesus. Não é o pastor, é Jesus. Assim como João é um porta-voz, apenas isso, apenas o entregador da carta, mas quem fala é Ele. É Ele quem fala. Que nós continuemos a buscar o Senhor, a consagrar nossa vida a Deus, a fugir da aparência do mal. O que Deus quer, amados, é que nós nos preservemos a nossa vida espiritual, preservar nossas vestes brancas. As vestes brancas não é roupa, não é terno, é gravata, não, é a vida espiritual. É a vida espiritual, como está em Eclesiastes 9:8, que sede sempre branco as suas vestes, que nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. Está escrito, é isso que Ele quer para a sua igreja, para o teu povo. É bom que Jesus, Ele é muito bom, Ele dá oportunidade de arrependimento. Ele está de volta, está escambando, Ele está de volta. Agora depende de mim, se eu vou querer realmente aceitar estar de volta ou não. Fiquemos de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia.